gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Josué, capítulo 1. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Isso se eu achar minha Bíblia, né? Que ficou no primeiro banco. Agora eu vou buscar minha Bíblia. Josué, capítulo 1. Quem está com a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia aí, levanta a sua espada. Olha, tem que vir com a espada, irmãos. Quem quer ouvir a palavra de Deus no coração, diga amém. Amém. Deus vai falar conosco, sua palavra sempre é verdadeira e viva no nosso coração, né? A gente crê, estamos na dependência do Espírito Santo para transmitir algo de Deus para o coração dos irmãos. Então diz assim, Josué capítulo 1, irmãos, texto muito conhecido, né? Diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Fala comigo, auxiliar de Moisés. Tem outra versão aí, diferente? Não. Servo de Moisés. Servo de Moisés, fala aí. Fala assim, discípulo de Moisés. Tudo a mesma coisa, né? Se ele é auxiliar, se ele é servo, ele estava andando junto com Moisés. É que essa palavra é mais no Novo Testamento, mas a gente podia pôr aqui, né? Discípulo de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, darei a vocês. Fale comigo, irmão. Onde puserem os pés, eu darei a vocês. Olha lá, hein? Promessa aqui para o povo de Israel, e a gente crê que no mundo espiritual também são promessas para o nosso coração. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Olha que promessa linda, irmãos. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Louvado seja o nome do Senhor. Isso que a gente quer para a nossa vida também, né, irmão? Posso ouvir um amém? Não. Seja forte e corajoso. Numa outra versão fala, como é que é? Esforça-te e tem bom ânimo. São as duas versões, mas as duas são bonitas. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente, diga comigo, somente, irmãos. Quando eu pedi para você falar, fala forte, querido. Fica mais bonito, né? Então, somente, então, quer dizer, tinha uma condição. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Fale comigo, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quando, irmãos, quando a gente guardar a palavra, observar a palavra, ter os mandamentos do Senhor no nosso coração, observar a lei do Senhor, em outras palavras, andar com Deus e seguir o ensino dele. Senão, não, né, irmãos? Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Amém? Pois é, irmãos, na vida, tanto na vida cristã como na vida secular, a gente precisa ter coragem para enfrentar as situações, as lutas, as dificuldades. Na vida precisamos ter coragem. Amém, irmãos? Irmão, Josué, vou dar uma introdução aqui sobre Josué, né? Josué foi servo de Moisés, andou com Moisés. Então, imagine só, vamos tentar ver aqui, em primeiro lugar, o que Josué viveu.
e o que Deus estava propondo para ele a partir daquele momento. Importante a gente fazer essa revisão histórica, para a gente entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Então, vamos começar a partir da saída do Egito. Josué sai do Egito, junto com o povo de Israel e junto com Moisés. Naquela época, Moisés tinha 80 anos e Josué tinha 40, certo? E Josué era forte, era novo para os padrões da época, 40 anos era bem novo, e ele sai. E ele vê as maravilhas de Deus junto com Moisés, ele vê Deus usando Moisés, fazendo de Moisés aquele profeta, aquele homem de Deus que o Senhor levantou para tirar o povo lá do Egito. Então ele vai vendo Moisés, ele vai caminhando com Moisés, ele vê o Senhor falando com ele vê Moisés trazer as tábuas da aliança, ele vê os milagres lá no Egito, todas as pragas, e por fim, quando o povo passa pelo mar a seco, e o exército de Faraó perece, ele vê todas essas maravilhas, né? Então foi um homem, que privilégio, né? Ter passado por essa parte da história, ver os milagres de Deus, ver que Deus age no meio da terra, que Deus usa um homem, que fala com esse homem face a face. Então, Josué tinha um baita de um mestre, não é verdade, irmãos? Que discipulou ele, que trabalhou nele, que preparou ele. Muito bem, mas ele também viu a rebeldia do povo, porque ele foi espia, foi levado para a terra junto com outros espias. Quando voltaram para dar um parecer da terra, disseram, não, a terra é boa, a terra realmente vale a pena, mas acontece que 10 dos espias ficaram com medo, né, irmão? Voltaram para trás, não tiveram fé. Esses 10 que não tiveram fé também viram as maravilhas do Senhor, o que o Senhor fez através de Moisés. Irmãos, eu fico tentando imaginar, como é que pode isso? A pessoa experimenta bênção, vê o Deus poderoso agindo, e quando ele tem que obedecer a Deus e dar mais passos de fé para conquistar, ele fica com medo. E a gente não é diferente. A gente não é diferente. A gente conhece a Deus, a gente aceitou Jesus, quantos anos nós estamos andando na presença de Deus, né? Mas às vezes surge um desafio, uma oportunidade de avançar, de conquistarmos mais na nossa vida particular, ou na nossa comunhão com Deus, ou na vida do reino, e a gente trava, fica com medo de avançar. E Deus falou para Moisés, avança. E agora Deus está falando com Josué, olha Josué, meu servo é morto, e você vai fazer esse povo entrar para a terra que eu prometi em juramento. E essa é a situação de Josué, né? Agora ele tem 80 anos, mas ele está tão forte quanto nos 40. Ele viu também Deus cuidando do povo os 40 anos, não faltar comida, não desgastar a sandália do pé do povo, e nem a roupa rasgar. Ele viu o Senhor cuidando. A coluna de fogo, quando? À noite, né? A coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia para o sol não queimar a cabecinha, os miolinhos do judeu. Já era meio fraco os miolos, né, irmão? Porque o pessoal não queria seguir a Deus de jeito nenhum. Josué viu isso, irmão. Mas agora, com 80 anos, ele podia ter pensado, bom, acabou tudo para mim, já fiz o que tinha que fazer. Aí Deus chama e fala assim, Josué, meu servo Moisés é morto, agora é contigo. E Josué tinha tudo para fazer, poxa, Senhor, mano, tem certeza? Pega outro aí, pega o Caleb, pega outro aí, porque é muita responsabilidade, né? Ele conhecia o povo, sabia do desafio. Agora eles tinham que avançar, cercar Jericó, destruir lá a muralha, tomar posse das 12 cidades que eles iriam, né? Das terras que iriam tomar posse, expulsar os povos dali, para poder entrar na terra prometida. Não ia ser uma coisa fácil, tinha que conquistar. Tinha que conquistar, Deus ia à frente, a fé tinha que ser muito importante, porque se o Senhor não abençoar, se o Senhor não for à frente. E eu estava lendo um pouquinho os últimos capítulos de Deuteronômio, depois você pode ler na sua casa, tem um texto que é muito interessante. Deus manda entrar numa cidade e fala assim, a partir de agora, as nações vão começar a ter medo de vocês, vão ter temor de vocês, haverá um pavor no meio das nações, porque elas saberão que eu estou com vocês e estou chegando para que a minha promessa se cumpra, então a conquista ia acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós somos chamados por Deus para conquistar a vida. Na vida nós temos que conquistar sempre, né? Temos que ter coragem para conquistar.
na nossa caminhada de fé. Então, a primeira coisa é coragem para conquistar, ânimo para conquistar, lutar por um objetivo. Os textos bíblicos ali que reforçam esse pensamento do texto, um em Deuteronômio 31, 23, que diz, Deus falando a Josué, Josué filho de Num, esforça-te e anima-te. Uma outra versão internacional fala então, ser forte e corajoso, não é? Porque tu introduzirás, palavra complicada, os filhos de Israel na terra que eu lhe jurei, e eu serei contigo. Deus é conosco, irmãos, amém ou não? Deus é com a sua igreja, amém ou não, irmãos? Se nós amamos Jesus, se nós estamos na presença de Deus, se a gente observa a palavra está no nosso coração e transforma a nossa vida, se agimos com o caráter de Cristo, Deus está conosco. E nós somos mais que vencedores para enfrentar as lutas. Seja forte e corajoso, não se apavore, não temas, porque o Senhor Deus está contigo por onde quer que andares. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, lógico, irmãos, isso demonstra que nós estamos com Jesus, estamos com Deus, o Senhor está nos guardando, está nos purificando, nós não estamos envolvidos com este mundo, nem com o pecado deste mundo, porque a única coisa que nos afasta de Deus, não, única não, mas a principal é o pecado. A incredulidade também nos afasta de Deus, quando nós não cremos nele e na sua palavra, isso nos afasta, mas o pecado também faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, meus amados irmãos, na nossa vida, né? Quantas conquistas se apresentam. Quem tem uma empresa, tem o desafio de fazer essa empresa crescer, sobreviver no mercado, alcançar novos patamares. E temos irmãos aqui empresários que têm a sua empresa, é um desafio diário. A carreira profissional, o pessoal começa a trabalhar, tantos mais maduros quanto os nossos jovens, estudando, fazendo faculdade, fazendo estágio, sonhando com coisas maiores. Eu posso conversar com vários irmãos da igreja e a gente sente esse desafio que surge na vida de cada um de nós, de crescer profissionalmente. Desafios na vida acadêmica, entrar numa faculdade e terminá-la. O problema não é entrar na faculdade, né, irmãos? Vamos falar a verdade. O problema é terminar a faculdade. Dependendo dos cursos, o desafio se torna até maior. E os desafios, estágio, vai para lá, vem para cá, ó, o Vitor ficou aí 1 ano, né, fazendo lá um estágio, um treinamento, alguma coisa que vai contar no futuro para a sua carreira, sem dúvida nenhuma, mas agora volta, continua os estudos, desafio. Irmãos, às vezes a gente desanima, às vezes se levanta e fala, poxa, mas parece que está pesado conquistar essa bênção na minha vida, aquela vontade de parar, de desistir, de não sonhar mais. Se a gente começa a olhar para os problemas e para nós mesmos, quantas vezes a gente desanima? Eu creio que Josué poderia desanimar, mas Josué não era um homem desanimado, ele era um homem animado. É até interessante Deus falar para ele, olha Josué, seja corajoso, porque Josué era. E tinha ânimo, quando ele voltou lá com as notícias, falou, não gente, o Senhor vai nos dar, vamos entrar na terra, o Senhor está com a gente. Ele sempre foi animado. O texto não diz, irmão, se Josué teve alguma crise, não, né? Diz de crise de outros servos de Deus em alguns momentos da sua vida. Josué não. Mas Deus sabia que essa palavra que Ele disse para ele, serviria para nós um dia. Quantas vezes essa palavra não está sendo anunciada nos dias de hoje, tantos anos depois? Ser forte e corajoso. Vira para o seu irmão e diz aí, ser forte e corajoso. Diga aí para o seu irmão. Ser forte e corajoso. Enfrenta a luta. Fala aí para o teu irmão. Enfrenta a luta. Há desafios, no trabalho, em tantos lugares. Enfrenta a luta. Né? A família é uma coisa importante, mas os nossos jovens têm uma luta, né? A luta deles é encontrar uma pessoa, meu Jesus amado, tempo passa, os anos vêm, e aí os jovens vão ficando preocupados, né? Cadê a bênção, Senhor? Cadê a bênção? A gente vai lá, o pastor diz, não, o Senhor tem uma bênção para você, ó, eu estou ouvindo. Aí vem o Guilherme sábado, anima o jovem, fala, não, irmão, ó, Deus tem um prometido para você. Cadê o prometido? Cadê a prometida? Às vezes não vem, né? Oh, Jesus,
mas é uma conquista, tem que buscar isso na oração, no clamor do Senhor, vai buscar lá, chora na presença do Senhor, quero uma bênção na minha vida, quero ter família, em nome de Jesus. E depois que encontra, que conquista, que casa, tem que continuar lutando, né, irmão? Para conquistar todo dia, para crescer no relacionamento, para amadurecer. Os primeiros anos de casamento, então, tem que lutar para não acabar. Lógico, né? Famílias diferentes, vêm de outra cultura. Para começar, homem e mulher são totalmente diferentes, né? E aí um tem uma experiência, outro tem outra, e os primeiros anos aquele ajuste. Quantas vezes não dá aquelas encrencas, né? Mas com a graça de Deus vai vencendo. Lutar pela vida, coragem para enfrentar momentos difíceis, como uma cirurgia, não é? Nossa irmã Enedina não tem vindo, ela fez uma cirurgia dessas de colocar pino, tal, alguma coisa que precisava, porque já estavam os ossos desgastados, não sei exatamente que parte foi, se foi aqui na coluna, né? E assim, depois de alguns dias, eu conversando com ela, ela disse assim, pastor, se eu soubesse, não tinha feito. Cirurgia é assim, algumas vezes a pessoa depois faz, né? Porque a dor, a recuperação é difícil, né? Posso falar do irmão César? Não, posso falar? Posso falar do irmão César? O esposo da nossa irmã Neide, irmão César, ele teve coragem na vida dele, porque num certo momento ele estava, como ele ainda tem, né, mal de Parkinson, né? E isso, sabe, irmãos, que essa doença faz a pessoa tremer, né? Mas houve uma possibilidade dele fazer uma cirurgia, colocar algumas coisas no cérebro, um marca-passo para fazer o controle, que é uma coisa moderna, né, e que pode facilitar a vida, e com isso, então, ele para de tremer a mão, melhora a qualidade de vida. Mas o médico, antes da cirurgia, falou assim, você tem coragem? Você tem coragem de fazer? Eu falei, não, eu quero fazer. Então, fazer uma cirurgia, às vezes, tem que ter coragem, né? Não é fácil, mas são coisas que se apresentam na nossa vida. Talvez uma mudança de cidade. Aqui em Curitiba é incrível, que vem gente de tudo quanto é parte, né? E aquele desafio, às vezes as pessoas deixam pai, mãe, familiares, a cidade que morou tantos anos, e é difícil, porque sente saudade, e às vezes a mente está mais lá atrás do que aqui na frente. Então nós temos que ter ânimo, bom ânimo, coragem, e Deus está com a gente para que a gente possa criar história onde a gente vai. Fazer uma história, não, eu estou indo para uma cidade, eu vou fazer história, Deus vai me abençoar, Ele vai estar comigo. E nos desafios espirituais, irmãos, nós temos muitos, né? Por exemplo, coragem para evangelizar, testemunhar, ganhar uma vida para Jesus. Precisa ter coragem. A gente conversa com pessoas, conhece pessoas, mas para tocar na religião, para tocar no nome de Jesus, é difícil. Sabe o que a gente faz, irmão? A gente fala assim, não, mas eu não vou falar nada, porque não vou forçar a pregar o evangelho para essa pessoa, vou dar o meu testemunho, mas se você dá o seu testemunho, você vai impressionar tanto essa pessoa, irmão, que uma hora ela vai perguntar, o que é que você tem de diferente? E uma hora ou outra, você vai ter que falar de Jesus para ela. Posso ouvir um amém ou não? Falar de Jesus, precisam falar de Jesus. Ele é bom, Ele me salvou, Ele me deu uma vida eterna, Ele caminha comigo, Ele deu o Espírito Santo, falar de Jesus. As pessoas precisam ouvir de Jesus, irmãos. Então, amados irmãos, muitos têm que lutar pela sua casa, pela sua família, filhos às vezes que estão longe, e pai e a mãe sofrem com isso, quer ver o filho ou a filha nos caminhos do Senhor, mas de uma certa forma houve um esfriamento, não sei, saiu da presença de Deus, e a gente tem que batalhar pela nossa casa. Coragem para abrir a casa para formar uma célula. Aqui em Curitiba o pessoal não gosta muito disso não. Bom, ânimo para estudar a Bíblia com alguém, para fazer algum discípulo, né? E isso dá trabalho, irmão. Quando a gente quer ganhar alma, dá trabalho. Quando a gente quer cuidar de pessoas, dá trabalho. Nós fomos a um retiro espiritual, eu, Guilherme, mais o Beto e a Nath e a Bia, semana passada, e tinha umas 120 pessoas lá de várias igrejas, mas o pessoal que estava trabalhando para fazer o retiro, mais de 40. Uns na cozinha, outros na programação para cuidar,
A gente chega e deixa as malas, assim, eles levam as nossas malas, já arrumam a nossa cama, quando vai para o alojamento a cama já está pronta, todo um esquema. E eles estão trabalhando para quê? Para gerar no coração daquelas pessoas intimidade com Deus, amor pelo Evangelho, desejo de fazer discípulo. O encontro chama Peniel, onde Jacó teve um encontro com Deus. Foi muito legal. Então, irmãos, tem jeito. Tivemos ontem um dia aqui, tinha 20 e poucas crianças, tinha quase 20 trabalhando. Quase o mesmo número de pessoas trabalhando para abençoar a vida das nossas crianças. Irmãos, se a gente não trabalhar, não arregaçar as mantas, nós não vamos colher resultados no reino de Deus. Pergunta para o seu irmão, você quer trabalhar para Jesus? Dá uma perguntada assim, você quer trabalhar para Jesus? Fala aí para o teu irmão. Fala, irmão, fala para o teu irmão, obedece o pastor. Primeiro ponto importante aqui no discipulado é obedecer o pastor. Fale aí para o seu irmão. Ah, pastor, mas eu trabalho. Mas nós vamos falar de um trabalho diferente hoje, viu? Bem diferente. Temos que ter coragem, bom ânimo para conquistar, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que ter coragem também para mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar, quebrar com paradigmas na nossa vida, não é? Às vezes os jovens estão mais abertos para mudança, e nós que já caminhamos um pouco mais, temos dificuldade de mudar. Eu aprendi assim, meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, eu vou viver assim e vou morrer assim. Está cheio de gente que vai para o inferno porque aprendeu errado, e vai fazer errado e vai para o inferno, porque não quer mudar, né? É isso que vai acontecer, irmãos. Imagina se converter a Deus, aceitar Jesus, receber o Evangelho, abandonar a velha vida. A pessoa não quer. As pessoas querem assim, irmão, quer Deus assim, na hora da aflição, na hora da dificuldade. Vocês oram por mim, na hora da dificuldade vocês oram por mim, viu, irmão? Vocês oram. Eu não vou na igreja não, mas olha, ora por mim. Isso em qualquer igreja evangélica, e também, pode ter certeza que às vezes no meio católico também acontece a mesma coisa, né? São poucos que querem um compromisso realmente e mudar a sua vida, batalhar por uma vida de santificação. Nosso Senhor Jesus, irmão, Ele é mestre para quebrar os paradigmas e mudar a nossa mentalidade. Vamos ver alguns textos aqui. Coragem para mudar. Esse texto que está aqui. Jesus respondeu, destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Depois também usaram isso contra Jesus quando ele estava sendo julgado, né, meus amados irmãos? Então, olha, o templo representava tudo de mais importante para a vida religiosa dos judeus naquela época, irmão. O templo era um lugar da adoração, de trazer o sacrifício, era um símbolo religioso, sabe? O povo orava para o templo e falava assim, somos o povo de Deus, filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor nos deu a lei, o sacrifício. O templo representava tudo isso, irmãos, né? A vida religiosa do povo, era uma coisa muito forte, né? Jesus fala, pode destruir isso aqui, destrói. Em 3 dias está falando do corpo dele. Jesus está falando assim, irmãos, pessoas são mais importantes do que edifícios, certo? Pessoas são mais importantes que edifícios. Nós estamos aqui, o nosso templo é legal, é bonito. As pessoas chegam que não conhecem, falam, pastor, que igreja bonita. Ele devia falar que templo bonito, né? Porque a igreja somos nós, né? Mas, irmãos, a gente tem que olhar o que Jesus ensina. Fala assim, não, esse templo não vale nada, o que vale sou eu, são vocês. Eu vou ressuscitar, vocês também têm que ressuscitar. Vocês têm que ir para a vida eterna, eu vim aqui para ganhar vocês. Olhem para mim. Eu sou mais importante do que toda essa religiosidade que vocês têm aí, ainda que foi meu pai que me deu, que deu ela para vocês. Percebe, irmãos? Jesus vai mudando a visão do que é importante. O templo não é importante. Você já viu Jesus preocupado com o templo? Quantos templos Jesus fez, irmão? Também não deu tempo, né? 3 anos só de ministério, não dava tempo de fazer nenhum, né? Templo é coisa de homem. Nós precisamos. Por que nós precisamos? Porque é a nossa casa de oração, a gente quer vir aqui a gente se sente bem, os nossos filhos vão lá para a sala, aprendem também, nós precisamos, mas não é a essência de Deus, não é o templo.
Não é verdade, irmãos? Que eu estou falando alguma coisa errada? Não. Mas não estou dizendo que a gente não use o templo, né? Aí o Senhor Jesus falou assim, ó, outro versículo lá, quem que está lá hoje? É o Beto? Vai outro, Beto. Mais um, isso, ó. Disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada o quê, irmãos? Mas vocês fizeram dela o quê? Covil de ladrões. Então, Jesus está ensinando, igreja é lugar de oração, de devoção, da palavra de Deus, de abençoarmos vida, não é lugar de negócio, não é lugar de lucro financeiro, não. Lógico, irmãos, lógico, a gente faz as ofertas, a gente ensina sobre contribuição, sobre o dízimo, a gente ensina que precisa de recursos, mas isso não é o principal. Você não faz o culto em função da oferta. Você faz o culto em função de adorar a Deus, de servir ao Senhor. Quantos cultos a gente não tem oferta? Terça-feira não tem oferta nos cultos. A igreja batista lá da Fazendinha, eles só levantam oferta no dia da ceia. Nem um outro domingo. Mas se o irmão tem um dízimo, vai lá, entrega para o tesoureiro, põe lá no gasofilácio. Entendeu, irmãos? Então, casa de oração para todos os povos. Outra coisa que Jesus ensinou, olha lá, vamos quebrando paradigmas. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. As coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Criticaram Jesus porque ele não lavou as mãos para a refeição. E cerimonialmente, todo judeu fazia isso, era muito importante. O teu mestre não lava a mão para comer? Essa era crítica para Jesus, né? Porque comer com a mão sem lavar seria contaminar aqueles alimentos e a pessoa ia comer e ia, né, na sua religiosidade, ficar impuro. Aí Jesus falou assim, não é o que entra. Se eu estou com a mão suja e ponho lá e como, não é isso que vai me contaminar. O que contamina é o que sai do coração. Os maus desígnios estão no coração, na mente do homem. Isso contamina. A língua contamina mais do que comer alguma coisa. Então, irmãos, nós devemos nos preocupar numa transformação interior, de um caráter cristão, e não só valorizar as tradições religiosas. Chegaram com aquela mulher adúltera, trouxeram para Jesus, e aí, na lei de Moisés, põe lá o texto, Betão, põe lá. Na lei de Moisés, manda matar. E Jesus, o que ele diz? Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. O que Jesus quer ensinar, irmãos? Presta atenção, isso é muito importante. Ele quer ensinar que, lá na lei, a gente tinha direito de julgar. A lei nos dava o direito de julgar, porque não cumpria a lei, a pessoa estava em condenação e podia ser apedrejada, certo? Mas na graça do Evangelho, nós não temos direito de julgar ninguém. Irmãos, olha a mudança de mentalidade que Jesus está trazendo para as pessoas. É bom ter um manual aqui e julgar e condenar, porque se eles matam ela, estão condenando. Tinha o direito, a lei dava. Mas Jesus fala assim, olha, quem não tiver nenhum pecado, tire a primeira. E Jesus podia falar isso, porque ele não tinha pecado. Era o único que podia falar isso. Então, amados, o Evangelho não nos dá autoridade para julgar ninguém com relação à morte espiritual dessa pessoa. Aí vocês vão falar, mas pastor, mas peraí, a pessoa está fazendo errado, está em pecado, é idólatra, está adulterando. Não, a Bíblia diz que essas pessoas estão perdidas. Mas é a Bíblia que diz, e quem vai julgar é o Senhor Deus, através daquilo que eles fazem, ou falam. Não somos nós que vamos julgar. Agora, irmãos, nesses dias, mais de 2 milhões de cristãos católicos vão se reunir ali no Rio de Janeiro. Não é? Será que a gente vai orar para Deus abençoá-los? Por que não? Estão lá, eles têm um cartaz do movimento dos jovens, né, que é ir por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Estão querendo fazer lá o que a gente está querendo fazer aqui também. Será que os pensamentos são contrários? Não é?
Eu não estou aqui, irmãos, para falar de doutrina, do que é certo e do que é errado. Eu estou falando que eles estão querendo também evangelizar, levar Jesus, fazer discípulo. E a gente não tem direito de julgar ninguém, a gente que faça bem feito o nosso trabalho. Paulo diz assim, cada um veja como edifica em cima da rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós também vamos ser julgados pelo Senhor, se a gente edificar alguma coisa que não seja ouro na presença do nosso Deus. Então, meus amados irmãos, a gente tem que aprender, né? Mateus 7, nós não vamos ler todo, mas verso 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Então, depois você lê com calma esse texto lá, é muito importante, né? E eu quero terminar essa parte de Jesus quebrando o paradigma com outro texto, Beto, por favor, Mateus 23, que verso 13, que ele diz assim, ó, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Depois você lê em casa todo o capítulo 23 para entender o que Jesus está querendo dizer com isso, né? Mas olha, o que me chamou a atenção, ele falou assim, ó, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Meus irmãos, eu fico preocupado com isso. Pastor Mauro, eu fico preocupado, porque essa palavra é para mim que sou pastor, são para os padres, né? Para quem lidera uma comunidade cristã e ensina a palavra de Deus. Então a gente tem que ser facilitador para a pessoa entrar no céu. A gente tem que ajudar a entrar. Agora, o que acontecia com os escribas e fariseus? Eles nem entravam e não deixavam ninguém entrar. E eram religiosos, irmão. Iam na sinagoga e, sei lá, iam para o templo e sacrificavam. Então, amados, a gente tem que entender isso, né? Nós temos que abençoar, amar, ensinar as verdades de Deus, dar exemplo da nossa vida, buscar o serviço. Olha o que o versículo fala, irmão. O maior entre vocês deverá ser o que, irmãos? O que diz aqui o texto? Deverá ser servo. Servir a Deus, servir aos irmãos, servir ao reino, servir, nós temos que servir. Temos que ter coragem para servir. Então, irmãos, nós lidamos com vidas, lidamos com pessoas, e com o futuro das pessoas, com a eternidade das pessoas. Nós queremos e anunciamos um reino eterno, nós trabalhamos literalmente para tirar uma alma lá do inferno e trazer para o reino de Deus. Então, irmãos, com certeza, né? Tem um hino que a gente cantou muito bonito aqui, que fala assim, se não for para te adorar, para que eu... Se não for para ti, servir. Qual é a melhor maneira da gente servir? Levando as pessoas à salvação e levando as pessoas a serem parecidas com Jesus. Você quer ser discípulo de Jesus? Então você vai ser parecida com Ele, eu vou te ensinar. Caminha comigo. Com isso, com certeza, o nome do Senhor há de ser glorificado. Deixa eu ouvir um amém da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A missão de Josué, irmãos, era conduzir aquele povo para a terra prometida. A missão da igreja é conduzir o rebanho de Cristo à Nova Jerusalém e a glorificar a Deus, não é? Através da sua vida. Então a pergunta é, irmão, você está disposto a mudar a sua forma de pensar, deixar a Bíblia dirigir os seus pensamentos, suas decisões? Isso é importante. A sua forma de agir. Você está disposto a negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus? Precisa ter coragem para isso. Hoje a palavra quer nos desafiar a mudar preconceitos, conceitos, coisas que de repente não está dando certo. Se não está dando certo, irmão, Deus tem que nos dar outras estratégias para que dê certo e que o nome do Senhor seja glorificado no sentido de que há salvação. E há pessoas que estão sendo preparadas para ganhar outras. Por fim, para terminar, irmãos, eu queria falar sobre coragem para cuidar de pessoas. Então nós falamos sobre coragem para conquistar, coragem para mudar a nossa mente, forma de pensar, mas nós temos que ter coragem para cuidar de pessoas. O projeto de Deus é que a igreja seja um lugar onde as pessoas sejam cuidadas, tratadas, curadas. Né? Alguém já disse que a igreja é como um hospital, e a pessoa pode estar doente no corpo, pode estar doente no espírito, né? Ou na sua alma, como a gente pode crer que existe espírito e alma.
E a gente tem que parar para pensar nisso, irmãos, né? Jesus se preocupou com as pessoas, a atenção que ele deu foi para as pessoas. Eu vejo Jesus preocupado com isso. Jesus não está preocupado com status, não, nem com fama, nem com dinheiro. Jesus não está preocupado com templos. Isso é coisa nossa, templo. A gente vai lá em Jerusalém, tem tantas igrejas, cada cidade tem uma igreja cristã, tem sinagoga e muitas coisas. Nós não estamos preocupados com isso, irmãos. Quantos templos bonitos nós temos? Abriu uma igreja, Assembleia de Deus, Vitória para Cristo. Quem já foi lá visitar? Dá uma levantadinha aqui. Alguns jovens foram e tal. Bonito lá, pastor Mauro? É bonito lá? Tá bom, ok, é grande. Não vê muita beleza, né? Mas nós temos, assim, templos bonitos. A PIB é grande e ainda não está bonita. A Igreja Batista Shalom, ali no Xaxim. Acho que cabe umas 3.000, 4.000 pessoas. Mas é um galpão grande também, não tem beleza nenhuma. Cadeira de plástico. Vocês já viram a congregação cristã ali no portão? Baita de um templo bonito e tal. E a Catedral da Fé, da Universal, lá na 7 de setembro, né? Quantos templos bonitos! Lá em Campo Magro, o pastor Tiago está batalhando, irmão, vai construir um templo bem grande para a realidade dele lá. Quanto a gente não gasta com templo, irmãos? Com cimento, com ferro, com estrutura, com acabamento. Quanto que a gente não gasta? Se a gente for fazer a conta do que a gente gastou aqui, vai assustar. Mas não é esse o foco de Deus. Pastor, não pode fazer? Pode. Tanto é que nós fizemos, né? Se não pudesse, a gente não tinha feito esse templo aqui. Mas não é esse o foco de Deus. Jesus não está preocupado com isso, né? Já falei do texto, olha, destruir isso aqui, em 3 dias eu vou edificar. Irmão, Jesus veio buscar e salvar o perdido. Veio atrás de pessoas. E ele deixa claro que nós temos que ser ricos para com Deus. Não vai pôr o último texto não, viu, Beto? Não precisa pôr. Nós temos que ser ricos para com Deus. E Jesus conta uma parábola de alguém que fez uma grande colheita e disse para si mesmo, o que eu vou fazer com essa colheita? Ah, já sei, eu vou derrubar os meus celeiros velhos, construir celeiros novos, colocar toda a minha colheita nesses celeiros e dizer à minha alma, descansa, ó minha alma. Mas a Bíblia diz assim, louco, se hoje pedirem a tua alma, a quem darás? Nós temos que ser ricos para com Deus, para com vidas, fazendo aquilo que Jesus mandou, indo por todo mundo e pregando o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Veja lá, João 21:15, cadê, Beto? Vamos lá. Roda lá, João 21:15. Mais um texto, Beto? Ele já pulou direto, obrigado. Olha o que Jesus fala a respeito para Pedro, ele diz assim, Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que esses? Ele falou, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. A ideia de Jesus é essa, Pedro, estou te restaurando, você me negou tal, mas agora você vai ser uma bênção, você vai cuidar de gente, Meu povo, Pedro, cuida deles. Jesus falou assim para João, né, a respeito de Maria, sua mãe. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, que o discípulo que ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. João, cuida da minha mãe. Eu estou indo embora, mas estou preocupado com ela. Cuida dela. Pode deixar, Jesus, vou cuidar dela. Nós temos que cuidar de vidas, espiritualmente falando, irmãos. Eu estou falando aqui do aspecto espiritual, né? E Mateus 28:19, né? Portanto, vão e façam discípulos. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Então, irmãos, esse é o desafio que a gente tem de cuidar de pessoas. Fazer discípulo, conduzir a pessoa a Cristo e cuidar dela. De quem estamos cuidando espiritualmente, irmãos? Onde estão os nossos filhos na fé? Onde estão os nossos filhos na caminhada? Estava dando aula em Campo Magro esse final de semana, um grupo de uns 12 irmãos, né? E comecei a falar um pouco sobre o discipulado, né? Aí comecei a perguntar, irmão, quem você está discipulando hoje?
uma pessoa que você está caminhando junto, ela vai na tua casa, você sai toda semana com ela, vocês conversam, ela fala da vida dela para você, vocês leem a Bíblia junto, você ora, você dá instrução para ela no mundo espiritual. Quem é que está fazendo, irmão? Aí ele olhou assim, pastor, ninguém, agora ninguém. Aí foi perguntando para um, para outro, tal. Aí para uma irmã, né? E aí, irmã, quem você está discipulando? A irmã falou assim, pastor, os meus filhos. Eu falei, legal, né? Ela conseguiu não dizer não, né? Mas é verdade, os pais discipulam, não discipulam? Quanto tempo a gente leva, irmão, para discipular um filho e cuidar dele, fazer ele ficar maduro para a vida? Pelo menos 20 anos, né? A Silvia deu uma olhadinha, né? Está no processo ainda, né, Silvia? Mas é só isso, só os nossos filhos que nós vamos fazer, só os nossos filhos. Pergunta para o teu coração, irmão, quem é que você está cuidando no mundo espiritual? Os nossos jovens estão vivendo bastante essa experiência já. Existem vários deles que estão sendo discipulados e estão discipulando alguém. Já entraram um pouco nessa visão que é bíblica, que a gente precisa viver. E que às vezes a estrutura tradicional da nossa caminhada como igreja atrapalha um pouco. Porque, por exemplo, eu estou aqui pregando. Estou pregando ou não estou, irmão? Estou pregando? Eu estou ensinando. Eu não estou fazendo discípulo, eu estou ensinando. A professora da escola dominical, ela pega as classes, a criança na classe lá, no domingo de manhã, uma vez por semana. E ela está lá com as crianças, 10 crianças, ela está dando uma historinha. O que ela está fazendo? Ensinando. Discipular é diferente, irmão. Discipular é caminhar junto. Por exemplo, se eu falar assim, pastor Mauro, você quer me discipular? Olha, hein? Se você quiser me discipular, nós vamos ter que se reunir uma vez por semana, eu falar como é que está a minha vida, você vai me orientar na palavra, certo? Todos nós precisamos ter um pouco disso aí, irmão, alguém que caminhe com a gente. E, de fato, queridos, a gente tem que ser sincero de que talvez a gente não aprendeu a fazer isso. Nem eu mesmo aprendi a fazer isso porque nossa estrutura não é desse jeito. Nós não temos essa visão. A gente ensina na escola, ensina no culto, não é? Mas caminhar junto é uma coisa que dá mais trabalho, mas dá mais prazer, dá mais resultado. Então, por exemplo, eu peguei alguns exemplos aqui na igreja, né? O pastor Nélio está cuidando dos irmãos da terceira idade. Então, uma vez por mês ele se reúne, faz uma reunião, ele está ministrando. Isso é uma coisa. Agora, quando ele faz uma visita, algum irmão vem, senta com ele, fala da vida, o que precisa de uma orientação, e ele, tete a tete, conversa com essa pessoa, e caminha um pouco com essa pessoa, aí é discipulado. Aí muda. Né? Por exemplo, o pastor Guilherme, ele lidera os jovens, está todo sábado aqui praticamente pregando e tal, mas ele tem quarta-feira um grupo de pessoas que ele está discipulando, está preparando, e essas pessoas já estão discipulando outros. Então, irmãos, veja, entenda o que eu estou falando. Célula é uma coisa importante, discipulado é outra coisa importante. Se a gente trabalha em célula, já ajuda muito, porque a célula é uma forma de você caminhar um pouco mais, mas mesmo assim, você pode estar em célula e não ter nenhum discípulo. Isso pode acontecer. Falei para o irmão Eliseu Schmidt, que quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei da Railde e do Eliseu. Por quê? Eles fazem um trabalho de treinamento para casais dentro de um estudo que eles têm, já pronto, para cuidar de casais. Então, 6 meses eles caminham com casais. E eles vão na casa deles toda semana, ou marcam uma reunião em algum lugar. Eles estão sempre juntos. Então, na verdade, essa é uma célula. É uma célula. Mas o irmão Eliseu e a Railda, além dessa célula, o que eles fazem? Quando um casal precisa, quando um casal está com um problema, eles marcam uma hora separada. Vão lá separado, abrem o coração, eles oram junto, eles orientam. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Quer dizer, além de fazer a célula, além de fazer o estudo, acompanha e está junto com a pessoa e está discipulando. Então, irmãos, isso aqui é uma coisa, né, que dá trabalho. A célula nos aproxima mais da visão do discipulado, do cuidado das pessoas. Irmãos, Jesus Cristo sempre foi envolvido e apaixonado por pessoas. É verdade ou não? O que vocês acham? Amém ou não?
Jesus foi apaixonado por pessoas. E nós precisamos ser parecidos com Jesus, ser apaixonado por pessoas. Nessa igreja Batista Shalom, que nós fomos quarta-feira agora, numa ministração, tem um cartaz grande lá. 800 células para a glória de Deus. E eles estão trabalhando nesse sentido, e estão crescendo. Irmãos, eu não penso em célula só para a gente crescer. Não penso, não. Eu acho que a gente vai crescer automaticamente quando a gente começar a trabalhar mais com célula, certo? O crescimento é uma consequência. Vamos fazer célula na nossa igreja? Vamos fazer célula para crescer, irmão? Não, não é isso que o pastor está pregando. A célula é uma forma que nos ajuda a levar mais a sério o ID de Jesus, de cuidar de pessoas. Percebe, irmãos? Essa é a nossa preocupação. Eu preciso cuidar de alguém. Eu preciso estar caminhando com alguém. Alguém precisa estar caminhando comigo. Isso é mudança de pensamento. E a gente pode continuar batista? Lógico. Vai continuar batista, vai continuar com os cultos aqui, cantando o hino do cantor cristão, com escola dominical. Não vai mudar nada. Mas quem quiser servir melhor ao Senhor, vai entrar mais nessa visão com a gente, de colocar a sua vida para discipular alguém. Os alunos lá desse final de semana, eu falei assim, escreve aí o nome de uma pessoa que você quer evangelizar, escreve aí. Aí eles escreveram, eu falei assim, vai começar a orar por essa pessoa, vai começar a pedir oportunidade para Deus, para falar do amor de Deus para ela. Começa assim, irmãos. Então, queridos, eu quero concluir, o tempo está passando bem rápido, e pastor para pregar é fogo, né? Então, irmãos, precisamos ter coragem para conquistar. Deus foi com Josué e será conosco. A sua palavra nos garante a vitória. Para mudar a mente e as atitudes, temos que ter coragem. E para cuidar de pessoas. Fique em pé um pouquinho, em nome de Jesus. Os ministérios da igreja ajudam muito nessa visão de cuidar, irmão. Tudo que a gente faz, quem cuida da união feminina, quem cuida de crianças, o pessoal que está na terceira idade, quem cuida dos jovens, todos esses líderes têm que ter uma visão de pastoreio, de cuidado, de abençoar a vida dos irmãos que Deus tem colocado na sua mão. Mas, amados irmãos, vamos orar a Deus nesse sentido. Senhor, desperta o meu coração, põe pessoas que eu possa falar do teu amor. Eu quero ganhar uma alma para ti, Senhor, e quero cuidar dessa pessoa. Sabe, irmãos, é essa dinâmica que precisa mudar um pouquinho na nossa vida. E o Espírito Santo precisa agir no nosso coração, quebrar paradigmas e nos tirar da zona de conforto. Meu irmão, lá no seu trabalho, eu sei que você tem tantas coisas, tantos desafios, você tem que produzir e tal, mas pense, Senhor, me dá uma oportunidade aqui no meu trabalho, de não só ser testemunha, como também de poder alguém caminhar, eu caminhar com alguém, ensinar as coisas de Deus para alguém.